Eu quero voltar a falar agora com o Luca Bassani, que está lá em Roma e vai trazer mais informações e atualizações, né, Luca? Como serão os próximos dias a partir do momento em que já temos um novo Papa? Conta aí, meu amigo. Exatamente, Evandro. Agora eu estive com o porta-voz do Vaticano, Matteo Bruni, ele que desde o pontificado do Papa Francisco faz esse contato com a imprensa mundial, e ele falou que amanhã terá uma missa, será rezada uma missa pelo Papa Leão XIV na Capela Sistina apenas para os cardeais, mas que esse evento será televisionado por todas as mídias sociais. Aqui na Jovem Pan também mostraremos como isso acontecerá a partir das 11 da manhã de amanhã. No domingo, a tradicional missa de Ângelus, que acontece aqui na Praça de São Pedro, será rezada já pelo novo Papa, Papa Leão XIV, diretamente da Loggia della Benedizione, essa que é o principal balcão, né, o principal varanda que nós temos na fachada da Basílica de São Pedro, e o primeiro contato de todos os fiéis com o Papa em uma missa. Vamos ver se a praça vai lotar, se vai ter este caráter um pouco mais próximo da população, como foi com o Papa Francisco, mas a expectativa é que muitos daqueles que estão em Roma agora permaneçam até durante o final de semana. E o que é muito interessante, na segunda-feira haverá uma audiência geral do Papa com toda a imprensa mundial no auditório Paulo VI, que fica aqui também próximo ao Vaticano, a cerca de 500 metros. Todos nós, da Jovem, com certeza, estamos lá num primeiro contato tete a tete com o novo pontífice, uma visão bastante moderna de se aproximar da imprensa, algo que tem sido elogiado pelos colegas, e também aqui deixo o meu agradecimento por essa oportunidade. Quando de 267 foram tão abertos nos primeiros dias a falar com a imprensa. Sabemos que o Papa Francisco também era dessa mesma forma, mas essa tendência de abrir os muros, falar para todo mundo, utilizar as mídias sociais para falar com todos, ela foi confirmada através destes primeiros anúncios. Também Matteo Bruni, o secretário, o porta-voz, do Vaticano, se escolha, obviamente, algo que remete ao Papa Leão XIII durante aquele período da mudança de século XIX para o século XX, um Papa reformista, mas que também prezava por essas tradições litúrgicas da Igreja, ou seja, acenando para ambos os lados, visão pastoral bastante próxima aos agostinianos, de compartilhar, de não viver apenas fechado no seu muro, mas ter uma visão comunitária. Então, aquilo que o Papa Francisco pregava provavelmente será a tendência deste novo pontificado com o Papa Leão XIV. Muito bom, Luca Bassani. A gente teve alguma interferência no sinal, mas deu para compreender a mensagem total aí do Luca, principalmente ele que na próxima segunda-feira participará, então, dessa reunião do novo Papa com os jornalistas, trazendo informação em primeira mão aqui para a nossa Jovem Pan. Compartilhamos a felicidade contigo, Luca Bassani. Daqui a pouco te chamo novamente, meu amigo que está em Roma, acompanhando tudo, desde o início, desde o funeral do Papa Francisco até o momento das reuniões feitas pelos cardeais nessa prévia do conclave. Ontem nós mostramos aqui para vocês uma primeira fumaça escura saindo. Ao longo dessa manhã, outras 3 fumaças saíram ali também, 3 escolhas que acabaram não sendo acatadas pelos cardeais, chegando ao resultado final, e depois a fumaça branca anunciando então o Papa Leão XIV. Aliás, essa escolha, o Fabrício Naitsky, está repercutindo em todo o mundo e várias autoridades e líderes mundiais já também fizeram suas manifestações. Conta pra gente aí. Exatamente. Vamos começar pela Giorgia Meloni, que é a primeira-ministra da Itália, né? Impossível a gente falar de Papa, de Vaticano, sem falar da Itália. A primeira-ministra Giorgia Meloni disse pelas redes sociais o seguinte: eu envio meus votos mais sinceros ao Papa Leão XIV pelo início do seu pontificado. Em uma época marcada pelos conflitos e a inquietude, suas palavras na Loggia delle Benedizione são um chamado potente à paz, à fraternidade e à responsabilidade. Uma herança espiritual que segue o caminho traçado pelo Papa Francisco e que a Itália assiste com respeito e esperança. Essas foram as palavras de Giorgia Meloni. O presidente do Conselho Europeu, Antônio Costa, ex-primeiro-ministro, melhor dizendo, de Portugal, disse que recebe calorosamente a eleição do Papa Leão XIV, um momento de esperança para milhões ao redor do mundo. Em tempos de divisão e incerteza, sua liderança espiritual pode ajudar a inspirar a unidade, a compaixão e a paz. E aí ele envia os votos da União Europeia. A União Europeia também representada por Ursula
Ursula von der Leyen, que também expressou suas felicitações à Santíssima Majestade Leão XIV pela sua eleição como Papa e líder da Igreja Católica. Ursula von der Leyen escreveu que deseja que o pontificado seja guiado pela sabedoria e força enquanto ele lidera a comunidade católica e inspira o mundo através do seu compromisso à paz e ao diálogo. Outras lideranças importantes também falaram. O primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, desejou felicidades ao Papa e pediu que o pontificado contribua a fortalecer o diálogo e a defesa dos direitos humanos em um mundo que precisa de esperança e unidade. O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, também falou de um momento profundo de alegria para os católicos no Reino Unido e em todo o mundo. Disse que espera encontrar com o novo Papa em breve. O ex-presidente americano Joe Biden escreveu Habemus Papam, que Deus abençoe o Papa Leão XIV de Illinois, o estado onde nasceu Robert Provost. Jill Biden, no caso, a ex-primeira-dama, e eu congratulamos ao Papa e desejamos sucesso a ele. Mas Emmanuel Macron, finalizando aqui a nossa lista por enquanto, disse o seguinte: momento histórico para a Igreja Católica e seus milhões de fiéis. Ao Papa Leão XIV, a todos os católicos da França e do mundo, eu envio uma mensagem fraternal. Neste 8 de maio, que o novo pontificado seja portador da paz e da esperança. 8 de maio, data que marca o fim da Segunda Guerra Mundial, a derrota das tropas da Alemanha nazista. Então, casou essa mensagem de paz com a chegada do novo Papa. Excelente, Fabrício Naitsky. Ô Fábio Piperno, como é que você avalia essa nova relação que será construída desse chefe de Estado, Papa Leão XIV, com esses líderes mundiais, muitos deles mencionados aqui pelo Fabrício e vários com pensamentos e espectros políticos antagônicos? Veja, Evandro, há pouco eu disse que a gente então precisa entender mais, né? Enfim, precisa conhecer melhor o Papa. É claro que ele é uma figura que vem cercada de muita expectativa, é um homem refinado, extremamente culto, é um homem que tem essa atividade pastoral importante, morou aqui na América Latina, também exerceu cargos burocráticos, enfim, ele tem um currículo e tanto. Mas veja, antes de vir para cá, eu estava olhando alguns jornais italianos, aí o sempre bem informado lá, Stampa, publicou já um editorial falando sobre a escolha do cardeal Prevost, começando pelo seguinte. Bom, quem imaginava que a escolha de um cardeal americano pudesse ser um tiro no peito do presidente Trump, vai entender em breve que a escolha de Prevost vai ser um golpe de florete. Ou seja, não vem para o confronto aberto, mas também é alguém que certamente vai fazer algumas cobranças em relação a algumas coisas, principalmente no que tange a questão migratória. Pelo menos há essa expectativa, porque é um tema muito caro a ele, é só ver a carreira dele, né? É verdade. E também a gente falou agora há pouco sobre Chicago. Então, o que eu não complementei é que o cardeal de Chicago, que está lá, ele teve como um dos momentos aí de maior tensão com a administração Trump, recentemente, o dia em que ele falou o seguinte: bom, aqui em Chicago, na minha arquidiocese, ninguém vai tirar imigrante à força. Aqui ninguém vai entrar em igreja para tirar imigrante à força. Então, vejam, é óbvio que claro que ele é alguém certamente muito preocupado com a igreja inclusiva, e ele já deixou muito claro isso, uma igreja que vai lançar e construir pontes. Essa eu vejo uma preocupação não só dele, mas de grande parte das lideranças da Igreja Católica, porém, esse tema, sem dúvida nenhuma, é muito caro a eles. Muito interessante, Fábio Piperno. Aliás, agora, 4h30, o pessoal da rádio vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco espero vocês. O Piperno já trouxe algumas das bandeiras do Papa Leão XIV. E o Eliseu Caetano vai trazer mais informações para a gente ao vivo dos Estados Unidos. Conta aí, Eliseu, quais são as principais bandeiras que sabemos até agora defendidas pelo novo Papa?
Oi, Evandro, muito boa tarde novamente para você e para todo mundo que acompanha a programação especial da Jovem Pan. Bom, estava eu dando uma buscada aqui nessas informações para nossa audiência, Evandro. Com relação à teologia, ele é influenciado por Santo Agostinho e pela teologia da libertação latino-americana, em sua vertente pastoral, não a política. As principais bandeiras são Igreja em Saída. Ele defende uma igreja missionária e que vá às periferias. Opção preferencial pelos pobres, inspirado no magistério do Papa Francisco e também nas conferências do CELAM, que é o Conselho Episcopal Latino-Americano. Com relação ao governo colegial, ele crê que decisões na igreja devem envolver leigos e especialmente mulheres. E existe uma frase emblemática de Papa Leão XIV que diz o seguinte: a igreja não é uma fortaleza, mas uma tenda, deve estar sempre pronta para caminhar com o povo. Agora eu também separei umas curiosidades do Evandro, porque ele fala fluentemente inglês, espanhol, italiano, latim, entende o quechua, que é uma língua indígena peruana, e fala também o nosso português. Como hobbies, ele gosta de cozinhar pratos peruanos e é fã de beisebol. E com relação a algumas condecorações, ele já recebeu a cidadania honorária de Chulucanas em 2020 em reconhecimento pelo seu trabalho. Agora, é claro, Evandro, que há muitos desafios futuros, né? Porque como prefeito do dicastério para os bispos, ele enfrentou algumas resistências que deve enfrentar agora como Papa de novo, como, por exemplo, a pressão por reformas estruturais na governança da igreja, que o Piperno estava falando, a necessidade de equilibrar a tradição e a modernidade e critérios para lidar com dioceses em países com perseguição religiosa ou regimes autoritários. Obrigado, Eliseu. Já conversamos mais. Piperno, você quer fazer alguma observação? Sobre esse finalzinho, né? Bom, primeiro que, como o Luca disse, né, esse encontro já, enfim, agendado com repórteres, mostra que há claramente também uma diferença geracional em relação ao Papa Francisco, que é uma figura extremamente respeitada por ele, enfim, virou cardeal por nomeação do Francisco, tudo mais, só que esse claramente já é um religioso muito mais conectado. E em relação a isso, é alguém que está mais de acordo com o espírito dos tempos aí. Agora, vamos deixar claro o seguinte, ele é um religioso, sempre foi um missionário com esse olhar social, né? Isso é inseparável da biografia dele, porém, ele não é, digamos, um adepto ortodoxo do que prega, por exemplo, a teologia da libertação. Embora a teologia da libertação, como eu disse lá no comecinho, tivesse nascido no Peru, região o país onde ele morou muito tempo, ele teve onde ele é cidadão. Com isso, onde ele é cidadão e tal. Ele foi para o Peru num momento tenso lá de conflitos e tal, Sendeiro Luminoso, aquela coisa toda. Ele não é exatamente Leonardo Boff, é diferente. Né? Ele não é o Gustavo Gutierrez, o criador, ou enfim, o grande inspirador da teologia da libertação. Ele tem um outro perfil. E para você, Henrique Kriegner? Exato, acho que um ponto interessante aí do que seria a influência da ordem, né, agostiniana, que o Papa Leão XIV faz parte, é que é uma ordem que zela muito pela verdade, a busca pela verdade. E nesse zelo pela verdade, a busca pela verdade, se assume que existe uma verdade, né? Ou seja, é um conceito absoluto. O que a teologia da libertação tem bastante dificuldade de tratar, porque a teologia da libertação ela tem já um olhar muito mais relativo para os aspectos que são considerados absolutos pela Igreja Católica. Então, nesse sentido, o Papa Leão XIV, ele realmente se difere. Ele não é um Papa que, aliás, o Piperno antecipou aqui uma coisa e eu vou falar. Eu acho que uma previsão, tá bom que está cedo para falar, mas os que desejam uma postura mais progressista no sentido político, talvez se frustrem muito com o Leão XIV, porque ele não é naturalmente essa pessoa. Da mesma maneira, aqueles que esperam um Papa bastante conservador no sentido político também, como era Bento XVI, também não vai atender essa mesma expectativa, porque ele caminha muito mais nesse meio termo, né? Indo para um lado, para o outro, mas enfatizando essa questão da construção de pontes. Ele, inclusive,
apesar de ter o cardeal da Hungria, o cardeal Erdo, que também, apesar de ser muito mais conservador do que o próprio Papa Leão XIV agora, eles têm em comum na sua trajetória essa criação de pontes entre nações e também entre ordens dentro da Igreja Católica. É um paralelo bastante interessante, apesar de terem posicionamentos um pouco divergentes. Que foi, Gani? Não, meu comentário vai muito na linha do Kriegner, né? Nessa ordem agostiniana, quer dizer, a busca pela verdade, né? Existe uma verdade absoluta, objetiva, e uma busca de uma maneira pela fé e pela racionalidade. Eu acredito que vai ser muito difícil enquadrar ele num perfil ideológico, porque hoje a gente tem essa mania, né, Evandro? A gente bota em caixinhas o tempo inteiro, é esquerda, é direita, e eu acho que no caso dele vai ser difícil, até porque, né, como ele tem esse perfil muito lógico, é difícil, né? Em algumas posições, por exemplo, ele é contra a ideologia de gênero. Sim. Mas, por outro lado, isso já parece que ficou claro aqui, né, em algumas pesquisas que eu fiz. Agora, por outro lado, ele é muito mais aberto em relação à questão imigratória. Então, como é que eu enquadro ele, né? Como é que eu vou enquadrar ele? Ele é direita, ele é esquerda, ele é republicano ou não? Ele é muito aberto também ao diálogo com outras culturas. Então, ele é muito tradicionalista, ele é muito conservador, valorizando aí algumas questões da Igreja Católica, mas, por outro lado, ele está mais aberto a conversar com outras religiões. Então, vai ser difícil enquadrá-lo, né, numa caixinha, e acho que vai muito ao encontro do que o Kriegner falou, né? Como é que vai frustrar tanto os conservadores quanto os progressistas. E talvez nem haja necessidade de enquadrá-lo ou de colocá-lo em caixinhas, porque a gente vai precisar entender a partir da gestão que ele fizer, de que maneira que essas características que ele teve ou utilizou até então se manifestariam no cargo de Papa, porque a gente está falando de um outro patamar. É diferente de você assumir gestões locais ou cargos importantes dentro do Vaticano, de você ser a principal referência da Igreja Católica para o mundo, e não só para a Igreja Católica, para as relações políticas, para as relações econômicas, por causa do tamanho ou da representatividade, da influência da Igreja Católica em várias partes do mundo. Então, muitas dessas características, eu percebi que vários dos bispos, dos padres fizeram questão de deixar isso muito claro, né? Não dá para você trazer ou falar, vai ser exatamente assim, porque muita dessas faces do novo Papa Leão XIV serão reconhecidas a partir do momento em que ele de fato começar a atuar. E tem uma outra questão muito interessante também, Zé Maria Trindade, que é a questão relacionada ao carisma, porque o Papa Francisco, ele era tido como um Papa muito carismático, que gostava das multidões, e ele veio depois do Papa Bento, que era um Papa que já era mais distante, não gostava de participações em público, não gostava de ficar envolvido nas multidões, era mais retido. Esse Papa também é visto como mais reservado. De que maneira que essa cobrança já começará em cima do novo Papa a partir do que fazia o anterior? Hoje se espera demais também que um Papa seja das multidões, que o Papa seja extremamente carismático, e é preciso observar que características podem mudar a partir de pessoas que são diferentes? Pois é a mensagem, né? O Papa, ele tem que levar a mensagem, que é uma mensagem do seu papado, que não necessariamente é a mensagem pessoal, isolada dele, mas a mensagem do seu papado. Então, o que acontece? Ele, além, evidentemente, do que a gente destacou aqui muito, sobre o pé no chão, de ser um cidadão do mundo, de visitar, de ser naturalizado aqui na América Latina, e isso é muito importante, de conhecer várias culturas, vários povos, ser ligado exatamente a trabalhadores, a um trabalho da igreja voltado exatamente na integração. Ele tem uma experiência burocrática no Vaticano. E isto é muito valioso nesse momento, e talvez seja um dos pontos aí que os cardeais escolheram o Papa Leão, porque ali ele conhece exatamente como funciona a burocracia e quem são os donos dessas burocracias que moram no Vaticano. Aí ele vai ter que lidar com contabilidade, vai ter que lidar com a função de chefe de Estado, né, o menor país do mundo, e também sobre a mensagem. Isto é muito importante. Nós vivemos numa época de mensagem, e uma mensagem diferente, um novo mundo, que é o mundo da internet.
E o Vaticano, nos últimos anos, eu pude conversar muito aí com pessoas que trabalham nesta área, na rádio do Vaticano, no sistema de comunicação do Vaticano. Lá ele pôde ter acesso sobre a importância e de como é bom usar esse novo mundo da comunicação também através da Bíblia e das orações. Veja bem, a Igreja Católica, ela ficou muito atrasada no uso do púlpito eletrônico. Os evangélicos descobriram esse novo mundo, né? E apostaram muito em programas de rádio e televisão. Basta ligar a televisão para ouvir a qualquer momento, a qualquer hora da madrugada, da noite, sempre pastores transmitindo ali a palavra de Deus e, naturalmente, fazendo uma propaganda da sua religião, da sua igreja. E a Igreja Católica, ela meio que demorou muito em entender esse processo. Então, assim, ele tem uma grande responsabilidade de uma integração rápida, né, nesse processo novo do mundo da comunicação visual, da comunicação rápida, e o Vaticano já tem, segundo informações que me passaram, inclusive da Rádio Vaticano, já tem um processo ali muito importante desse tipo de comunicação. Esse carisma, ele é pessoal, né? E o próprio sistema, veja bem agora, a maneira como as pessoas olham para ele, né? Há uma integração, não pode não existir o Espírito Santo que dá essa força interior que extrapola o ser e chega a todos. Então, esse carisma vem exatamente com a função e com o papado dele. Então, é uma grande responsabilidade. Nós estamos num momento assim de encruzilhada e a Igreja Católica tem sim que comunicar. Existem dificuldades em várias regiões, não é só aqui no Brasil, e o Papa tem uma grande responsabilidade. Precisará de carisma e de muita comunicação, viu, Ciro? Legal, Zé. Você concorda com ele, Piperno? Não, eu concordo, sim. Você acha que a igreja está nessa encruzilhada, que ela precisa, de fato, comunicar e comunicar rapidamente? Comunicar mais, melhor e de forma mais rápida, sim, de forma mais abrangente. O Zé toca em um ponto extremamente importante, porque a igreja ela perde fiéis exatamente nas regiões onde outras religiões se comunicam com muito mais agilidade. Né? Então, ele vem de um país que tem, digamos, mais domínio dessas ferramentas, e é óbvio que esse primeiro contato que ele já vai fazer com jornalistas no mundo todo já é também um indicador daquilo que ele pretende em relação à comunicação mais ágil. E é interessante, né, Piperno, porque ele nasceu no país onde a Igreja Católica não é a referência, né? O protestantismo nos Estados Unidos é maior do que o catolicismo, né? Sem dúvida, mas ontem eu até conversava com o Alan e o Kriegner sobre isso, porque há também um paradoxo para o qual eu não tenho, ninguém me deu uma explicação muito racional ainda, que é o fato de que, embora lá nos Estados Unidos o catolicismo esteja longe de ser, sim, enfim, a maior religião e tal, a verdade também é que os Estados Unidos têm o segundo maior contingente de cardeais. Abaixo só da Itália. A Itália tem 17, os Estados Unidos até, curioso, a escolha, né, do Prevost, 10. O Brasil, por exemplo, tem muito mais católicos que os Estados Unidos, conta com apenas 7. Então, tem uma série de palpites, suspeitos e tal, mas nenhuma comprovação de fato para explicar a razão desse fenômeno. Eu quero voltar a falar com o Eliseu Caetano para trazer um pouco mais de repercussão no mundo e, obviamente, né, Eliseu, que ele se tornou o assunto mais comentado no X. Conta aí. Oi, Evandro, muito boa tarde para você e para todo mundo que nos acompanha novamente. Pois é, a nomeação de Robert Prescott como novo Papa, o Papa Leão XIV, tem rendido bastante notícia, não apenas aqui nos Estados Unidos, mas no mundo, viu? Ele já viralizou lá no Twitter, na verdade o antigo Twitter, o atual X, né? Hashtags já foram levantadas com debates entre católicos liberais e tradicionalistas. No TikTok, diversos jovens católicos estão publicando vídeos aí explicando o papel do dicastério, por exemplo, para os bispos, muitos destacando o foco de Prevost em líderes humildes. E a gente também separou aqui a repercussão global
dessa nomeação, viu? Na América Latina, Prevost está sendo tratado como herói nacional no Peru, viu? O Congresso peruano aprovou uma moção de congratulação e comunidades indígenas de Chulucanas já estão realizando cerimônias em sua homenagem. No Brasil, o CELAM, o Conselho Episcopal Latino-Americano, publicou um comunicado elogiando a capacidade dele de escutar os pobres, ligando-o à teologia de libertação. A Argentina, jornais como Clarín estão relacionando a nomeação dele ao sonho de Francisco de uma igreja menos clerical. Agora, lá na Europa, o jornal Corriere della Sera da Itália destacou que Prevost é o homem certo para implementar a reforma dos bispos, mas setores tradicionalistas criticaram a escolha. Na Alemanha, a Igreja Católica, em meio a controvérsias sobre reformas doutrinárias, vê em Prevost um aliado para os bispos mais abertos ao diálogo sobre temas como celibato e mulheres na liderança. Até na Polônia já virou notícia, viu? Na mídia conservadora, o Gazeta Polska tem acusado ele, o Prevost, o novo Papa, de minar a ortodoxia, refletindo aí uma tensão entre o Vaticano e a hierarquia polonesa. Ásia e África também, viu? Filipinas, República Democrática do Congo, Índia, já estão falando a respeito do novo Papa. Agora, existem temas controversos e críticas que eu gostaria até de complementar, Evandro, nessa discussão que você está guiando tão bem aí no estúdio, porque progressistas aqui esperam que Prevost priorize bispos que aceitem comunhão a divorciados, diálogo com LGBTQIA+, e protagonismo feminino. Já os conservadores temem bispos fracos em doutrina, especialmente em países como Estados Unidos e Polônia, onde a igreja é polarizada. Agora, na geopolítica, lá na China, alguns analistas estão especulando se Prevost conseguirá negociar com o regime chinês para nomear bispos não alinhados com o Partido Comunista. Na Ucrânia, a nomeação de bispo em regiões de conflito será um teste para a diplomacia. Agora, o que a gente pode esperar de Prevost, do novo Papa, o Papa Leão XIV? Isso é o que eu vou falar na nossa próxima entrada. O que esperar, o impacto dele aqui nos Estados Unidos e o legado que ele deve deixar. Porque, de acordo com alguns bispos, Evandro, ele vai impactar as próximas gerações de bispo, viu? Eliseu, daqui a pouco a gente volta a conversar ao vivo, então, você que está acompanhando tudo aí dos Estados Unidos. Henrique Kriegner, a gente passa o tempo debatendo e trazendo maneiras de encaixar o Leão XIV, o Papa Leão XIV, em algum canto, seja da história e seja da atuação no futuro a partir das características que ele carrega até aqui. Mas a gente precisa lembrar que por trás de um nome do Papa existe uma instituição, e uma instituição milenar com doutrinas muito robustas. Exato, Evandro. E uma coisa também interessante da gente considerar é que o Papa, ele é como se fosse um rei, uma monarquia ali, mas constitucional, né? Ele tem, sim, um livro pelo qual ele precisa se orientar. Ele não pode simplesmente acordar de manhã e mudar todas as questões doutrinárias, os dogmas da igreja. Então, o Papa, de acordo com a tradição católica, ele precisa ser obediente aí a dois focos principais, que são as escrituras, a Bíblia, aquilo que está desde Gênesis a Apocalipse, né? Mas também a doutrina da igreja, que vem desde a tradição milenar aí, da igreja católica. Então, quando a gente considera isso, por exemplo, a gente vê muitas pessoas comentando, né, a respeito do papel do Papa Francisco e pelo fato dele ter tido, sim, posicionamentos públicos mais que poderiam ser assemelhados mais ao que se chama do campo progressista hoje na sociedade, que também é um conceito meio fluido, né, vai mudando de acordo com os tempos. Você se pergunta, que mudança doutrinária esses posicionamentos ocasionaram para dentro da igreja, né? E a realidade é que nenhuma. A doutrina da igreja continua sendo orientada pela Bíblia e pela tradição da igreja, não pelo posicionamento ou pela opinião ou vontade de um papa ou de outro. Claro que isso tudo é muito importante. O Papa, ele vai saber como comunicar, é isso que o Piperno estava trazendo aqui também, a questão do espírito do tempo. Então ele vai entender como é que eu pego essa tradição milenar, como é que eu pego essas escrituras que foram escritas há
6 mil anos atrás, 5 mil anos atrás, enfim, tantos milhares de anos atrás, e agora consigo trazer de volta aqui para dizer e comunicar para o mundo de hoje. Essa é a principal função que ele tem como chefe da Igreja Católica, né? Essa seria a maneira de modernizar ou de trazer uma abertura no diálogo. Mas em termos de mudanças doutrinárias, se a gente for olhar tanto a diferença, fazer uma comparação entre o Papa Francisco, que é considerado mais progressista, o Papa Bento XVI, por exemplo, mais conservador, doutrinariamente ali você vê uma constância, né? E até uma sequência vindo de um quanto de outro. As pautas do Papa Francisco na questão ambiental são pautas clássicas da Igreja Católica e da Bíblia também. As pautas de inclusão das pessoas também são pautas clássicas da tradição e também da Bíblia. Então, essas questões todas do imigrante, por exemplo, né? A ênfase que tem o próprio Jesus Cristo era um imigrante quando nasceu também ali em Belém. Então, a gente tem todo esse entendimento que precisa ser considerado também. Não vale a pena a gente querer limitar a figura do novo Papa nessas caixinhas, porque isso não vai dar certo. Eu tenho aqui agora alguns trechos do primeiro discurso do Papa Leão XIV. Vamos trazer o primeiro. Carissimi, queridos e irmãs, esta é a primeira saudação do Cristo ressuscitado, o bom pastor, que deu a sua vida pelo rebanho de Deus. Eu também gostaria que essa saudação de paz entrasse em seus corações e alcançasse suas famílias, todos os povos, onde quer que estejam, todas as nações, toda a terra. A paz esteja com vocês. A tutta a terra, la pace sia con voi. Fábio Piperno, o Papa Leão XIV fala de paz no momento em que a gente acompanha muitos conflitos espalhados pelo mundo. É interessante que é como se fosse a continuação do discurso do Papa Francisco antes dele partir. Naquela última menção dele, na Páscoa, antes da morte, ele prega mais uma vez pela paz, pela questão relacionada aos imigrantes e aos conflitos, principalmente no Oriente Médio. Esse Papa já recomeça como se fosse esse caminho em seu discurso, claro, com as suas características, mas já rezando pela paz de todos os povos. O quanto a Igreja Católica pode ser preponderante e protagonista ou não em soluções para esses conflitos, em fazer com que as autoridades se mobilizem cada vez mais por essas soluções hoje? Ô, Evandro, é claro que a Igreja Católica ela não é uma instituição que tenha, por exemplo, um exército para, enfim, mobilizar tropas e tentar solucionar um conflito. Um cardeal que é escolhido Papa, ele não é um político que chega lá, por exemplo, no conclave e apresenta, olha, minha plataforma de governo é essa, é melhor que a do outro. As coisas não são assim, né? Agora, a gente está falando de uma instituição com 2000 anos que tem, acima de tudo, é uma instituição que mantém a sua integridade dogmática, e ela não vai mudar isso, mas ela também tem um peso moral e um poder de influenciar decisões que, embora varie conforme os tempos e tal, ele sempre existe. Nós vimos ao longo da história muitos conflitos serem mediados, por exemplo, por papas. Em toda a história, há muitos exemplos de países que foram ao Vaticano exatamente solicitar essa mediação da Igreja. Então, um Papa por si só, isoladamente, ele não vai chegar para a Rússia e para a Ucrânia e falar, bom, agora, enfim, vocês vão parar. Vocês precisam conversar. Exato. Mas é claro que ele é, sim, uma força moral para mobilizar, por exemplo, parte da opinião pública em favor de decisões. O Kriegner falou algo que eu acho que é muito importante que as pessoas entendam. Muitas das pautas contemporâneas, das pautas que a gente apoia ou critica hoje, né, enfim, elas existem na história da Igreja há 2000 anos. Acontece que isso, quer dizer, às vezes é como se saísse um pouco de moda, sai um pouco do foco, deixa de ser prioridade. Aí um Papa vai lá e, de alguma forma, resgata isso como uma questão ambiental, que o Papa Francisco trabalhou muito. Então, isso já existia lá atrás, em algum momento foi esquecido e o Papa Francisco trouxe a baila de novo. Na questão de resolução de conflitos, é muito importante, sim, a atuação da Igreja, como aconteceu, e a gente falou aqui outro dia,
Por exemplo, na transição política da Polônia, no momento em que havia um Papa polonês. Então, é evidente que a Igreja, com a sua mobilização e seu peso moral, ela pode influenciar. Ela não vai decidir, mas ela exerce, sim, poder de influência. Fala, Gani. Não, eu concordo, né? Tem um peso muito grande, principalmente agora relacionado à questão geopolítica, né? A gente tem um mundo geopolítico com muito mais atrito, a guerra entre Rússia e Ucrânia continua. Então, mensagens de paz, é claro que tem aí o seu valor, o seu peso. O Oriente Médio também em ebulição, podendo estourar aí um conflito entre Israel e Irã, provavelmente. Então, a figura do Papa, nesse sentido, é muito importante, assim como foi o João Paulo II, que o Piperno bem lembrou durante a queda do comunismo. Vamos lembrar que o comunismo caiu e tiveram 3 figuras muito importantes: Margaret Thatcher, Ronald Reagan e o Papa João Paulo II. Agora, Evandro, eu pesquisei aqui uma informação bastante interessante, não sei se é verdade ou não, vou citar a fonte aqui, é um jornalista norte-americano, tem um podcast muito grande, chama Charlie Kirk, e ele levantou e disse que, traz aqui que o Papa tem registros de votos republicanos, ou seja, ele seria filiado, né, ao Partido Republicano, de acordo com essa fonte Charlie Kirk. Aí vocês podem pesquisar, enfim, estou citando a fonte aqui. Ó a capivara que eu falei para você, Alan Gani.